Glória a Deus, glória a Jesus. Mais uma vez cumprimento a amada igreja na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Talvez até o final de tudo isso eu aprenda a usar isso. Glórias a Deus. Estamos alegres, irmãos, porque estamos na casa do Senhor, louvando e engrandecendo o nome dEle. Não seria nenhuma mentira se nós disséssemos que neste momento já poderíamos orar, agradecer a Deus e ir embora, por quanto Deus já tem falado aos nossos corações. Mas, obrigado, pastor, Deus abençoe. Nos foi dado a oportunidade neste dia de falar algo da parte de Deus para a igreja. E seguindo a sugestão que nos tem sido dada através da vida do pastor João Marchetti, as mensagens que têm sido faladas nas quartas-feiras que se passaram, acerca de chaves bíblicas para uma vida de sucesso, plena em Deus, amém? Uma vida abundante com Deus. Semana passada, o pastor evangelista Ubner esteve aqui falando, e durante aquele período, por muitas coisas que foram faladas, pelas quais Deus derramou da sua bênção sobre este lugar, trazendo entendimento, discernimento, pelo teu Espírito Santo esse que já se faz presente neste lugar, amém? Então creia, abra o seu coração, abra a sua mente, e deixa Deus falar contigo nesta noite. Mas sobre tantas coisas que foram faladas naquela noite, uma que me chamou a atenção foi acerca do tempo. E naquela ocasião eu ainda não tinha esse convite de estar falando com os irmãos aqui nesse dia, mas Deus falou muito comigo naquele dia, naquela quarta-feira passada, sobre o tempo. O tempo, irmãos, ele é algo que faz parte da nossa vida, e nós precisamos aprender a todo custo lidar com ele. Em específico o tempo de Deus, porque o tempo de Deus ele diverge muitas vezes do nosso tempo. Muitas vezes nós queremos antecipar as coisas, nós queremos buscar atalhos para receber a promessa de Deus. E se eu fizer uma pergunta aqui, quantos aqui têm promessas de Deus? Eu acredito que você ergueria sua mão com certeza, porque uma delas é a de vida eterna, e de ir morar com Deus nos céus, de estar com Jesus. Então não há promessa maior do que essa, mas há outras promessas as quais Deus tem trabalhado no meio dos seus, tem falado nos corações, promessas essas que nós aguardamos ainda neste tempo receber de Deus. Nesse tempo eu digo, enquanto a vida, porque esse tempo necessariamente não será hoje, assim como não foi ontem, não foi o mês passado, não foi o ano passado, quando Deus te prometeu. E há uma possibilidade que ainda não seja nos dias que se seguem, porque é o tempo de Deus. Mas é bem verdade também que o tempo de Deus é hoje. Então nós precisamos entrar neste mistério celestial e entender o que Deus quer falar conosco. Abra sua Bíblia para não ficar somente nas minhas palavras. Nós vamos estar lendo alguns versículos bíblicos e, dentro do possível, do tempo que nos é permitido, falar algo a respeito deles. Salmo de número 27. O 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera no Senhor. Anima-te. Porque quem espera no Senhor e crê e tem fé, ele espera com ânimo. E Ele fortalecerá o seu coração.
Porque há um tempo, irmãos, de espera. A espera pode ser daqui a alguns segundos, daqui a alguns minutos. O tempo de Deus, ele pode ser minutos, segundos, dias, horas, meses, anos. Durante este período de espera, irmãos, Deus fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Quando nós não estamos prontos para o tempo de Deus, nós nos deparamos com a pressa em fazer com que aquilo ocorra, aconteça, até mesmo buscando em Deus muitas vezes, porque nós oramos, nós jejuamos, nós viemos à igreja, ouvimos a palavra do Senhor, e fazemos coisas que, segundo o nosso entendimento, são coisas que, na nossa inocência, deveriam estar acelerando o plano de Deus em nossas vidas. Porque, como diria, né? Eu estou fazendo tudo certo, estou orando, estou jejuando, por que não aconteceu ainda? Por que não, o tempo é o de Deus, ou aquilo que Deus prometeu para mim não aconteceu ainda? Por que eu tenho que esperar tanto enquanto uns já têm recebido? Então, irmãos, nós precisamos ter essa compreensão e não se perder e deixar a pressa invadir o nosso ser, nosso entendimento e proporcionar que nós venhamos a agir imprudentemente. O pecado da pressa, irmãos, ele produz precipitação. O provérbio de número 16, 32, a parte A, o versículo 32, a parte A, diz que melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Guerrear muito, guerrear bem, falar muito, falar bem, às vezes não é o que vai proporcionar a velocidade com que a bênção vai acontecer na sua vida. Mas o esperar. Se você, como eu sei, talvez até muito mais do que eu, é um conhecedor da Bíblia, você pode atestar que muitos, se não todos os personagens bíblicos que receberam a bênção da parte do Senhor, em algum momento eles tiveram que esperar. Alguns esperaram no deserto, outros esperaram em cadeias, alguns esperaram debaixo de uma enfermidade, mas esperaram. E esperar, irmãos, é ter fé de que aquilo vai acontecer, mas que se não acontecer, Deus ainda está presente ali. O sucesso, ele demora, ele dói, dá trabalho. Por outro lado, você pode ter certeza de uma coisa: dói menos do que demora não ter sucesso. Dói menos do que desistir, porque a desistência vai trazer uma consequência grave. Dói menos do que não ter sonhos nem planos e ficar à margem da vida. O povo de Israel, ele ficou 400 anos debaixo do jugo no Egito.
Depois ficou mais 40 anos para entrar na Terra Prometida, e teve lá um episódio que a igreja já conhece, que proporcionou que eles ficassem mais 40 anos. E diz a palavra do Senhor que aqueles que nasceram naquele período, que saíram do Egito, morreram. E não viram o povo, não entraram na Terra Prometida. Foi um povo restaurado, renovado, que herdou aquela bênção. Que resistiu àquele tempo de espera. Porque pecou, porque se precipitou, porque quis agir com pressa, quis criar atalhos para receber aquilo que Deus tinha prometido. Irmão, se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso precisa entrar na nossa mente. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Deus vai dar um jeito e vai fazer. Nem que Ele tenha que trazer à existência o que não existe, Ele vai trazer e vai fazer. Se precisar parar o sol e a lua, Ele vai parar o sol e a lua e vai fazer. Se é que foi Deus que prometeu. Se essa promessa é de Deus, irmãos, ela vai se cumprir. Amém? Nós não vamos entrar aqui no mérito da questão agora, porque o tempo não nos proporciona isso, e é um assunto mais profundo. Mas, infelizmente, irmãos, tem muita gente que diz Senhor, Senhor, mas não é do Senhor. Então, cabe a nós buscarmos em Deus, através da sua palavra, conhecimento, graça, crescimento espiritual, para podermos discernir os espíritos que trazem essas mensagens para nós, para sabermos se elas são de Deus mesmo. Tem muita gente sofrendo, irmãos, com mensagem profana, com coisa que não é de Deus, e está esperando até hoje acontecer, e me desculpa, não vai acontecer, porque não era de Deus. Você precisa buscar em Deus alguma razão para seguir em frente, para continuar, para não perder o foco, para poder dar continuidade na sua vida espiritual e saber que Deus é contigo e que Ele tem coisas melhores para você. Veja, irmãos, exemplo de alguns personagens, né, que agiram e teve uma consequência terrível na vida, a exemplo de Saul. Se você for ver lá 1 Samuel, capítulo 13, versículo 8 ao 15, a atitude de Saul. Saul perdeu tudo que tinha, as bênçãos, a moral. Deus destituiu ele de toda a graça. E qual foi o fim dele? Por muitas vezes ainda ele foi guardado por Deus, mas teve um fim terrível, porque se precipitou. E veja, irmão, se você for ver, né, eu não me aprofundei, não saberia dizer o tempo que Samuel demorou para chegar ali, para exercer o seu ofício sacerdotal e fazer o que tinha que ser feito ali, mas não sei dizer o tempo que Saul teria que esperar, até porque ele não esperou, né? O povo começou a cobrar ele, e ele tomou as rédeas do que tinha que ser feito, e ele mesmo foi lá e sacrificou, fez a liturgia do que tinha que ser feito. Quando Samuel chegou, já estava tudo feito. Samuel falou, mas que negócio é esse? Olha a desobediência, irmãos. Olha o tempo, não foram dias, talvez horas, ou que tenha sido um dia, ou 2, 3 dias. Será que isso compensa a glória eterna que Deus tem guardado para nós, para mim, para você? Será que esperar em Deus não é algo bom? Não é algo até que deveria ser prazeroso? Porque nós temos que aprender a esperar em
Deus, não deixando que as coisas deste mundo venham influenciar. Acerca do que a irmã mesmo comentou, né? Muitas vezes as pessoas, elas querem te diminuir, elas querem dizer que você não tem capacidade, que você não serve para aquilo, para aquele outro, para aquele ofício. Irmãos, se foi Deus que te separou, se foi Deus que falou que você tem, quem é o homem para dizer que você não tem, que você não é capaz, ou coisa do tipo? E por que nós ficamos tão abatidos quando alguém se levanta e fala algo dessa natureza para nós? Quando Deus, né, o Criador de tudo, céus da terra, Ele que nos separou, Ele que nos chamou para esta obra, Ele diz que você pode, que você tem, que você é capaz, e que Ele vai te dar muito mais, e que Ele tem muito mais para te capacitar ainda, porquanto você é fiel a Ele, e segue os seus desígnios e mandamentos. Então, irmãos, esquece isso. Uma advertência que nós encontramos contra esta atitude de Saul, irmãos, uma delas, né? Ela está lá em 2 Pedro. Se você puder, quiser abrir a sua Bíblia, eu aconselho que você abra e faça a leitura, se não agora, depois. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Seria algo que Deus nos fala e que nos traz essa certeza, essa garantia, né? Esse alívio. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. A morte de cruz, irmãos, não foi para uns e para outros, não foi para os mais bonitinhos, não foi para os mais pobres, não foi para os mais ricos, né? Porque riqueza não é sinônimo de bênção e nem pobreza sinal de humildade. Deus dá o que Ele tem para quem Ele quer, e Ele dá segundo a sua medida. Ele sabe a capacidade que cada um tem de administrar aquilo que Ele dá. Então aprenda a administrar o que você tem, irmãos, seja feliz, porque prosperidade, irmãos, né? Talvez fuja um pouco aqui, mas prosperidade, irmãos, segundo o conceito bíblico, não é você ter em abundância, de sobra, para dar para os outros. É você ter aquilo que lhe é suficiente para aquele dia. É a medida certa de cada dia. É a porção certa de cada dia. Assim como foi no deserto. Deus derramava a porção certa todo dia. Derramava mais, né? Mas Ele tinha um mandamento ali com aquele povo, que pegasse só o que lhe era produtivo para aquele dia. E o que acontecia com os que pegavam mais? Tem história ali nesse registro bíblico de famílias que tentavam, né, dar uma voltinha em Deus e queria pegar algo um pouquinho a mais, com receio que Deus não fosse mandar no dia seguinte. Vai que chove menos maná amanhã, vamos pegar um pouquinho mais hoje. Pois o maná que pegava-se a mais, ele apodrecia, ele se estragava, não tinha como consumir. Assim, irmãos, é conosco quando nós não sabemos administrar aquilo que Deus dá em nossas mãos. Não vai para frente, não sai do lugar, mingua, não produz, porque você está querendo mais do que Deus tem para você. Os irmãos estão entendendo, amém? Contra este mal, irmãos, o que eu sugiro?
que Deus fala conosco nesta noite. Desenvolva a paciência. Desenvolva a paciência, irmãos, em esperar em Deus. O Salmo 40, versículo 1, esperar com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Amém? Esperei com paciência no Senhor. Tiago 5, 7 ao 11, depois você lê lá. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E depois você lê o resto, você vai ver que bênção que é você entender, compreender o Senhor te instruindo através da sua palavra acerca de como você deve ter esse cuidado, como você deve tratar com a paciência. Romanos 12, 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes aonde, irmãos? Aonde? Na tribulação, irmão. Ser paciente na tribulação não é fácil, é difícil. Esperar por esperar, irmãos, parece que é algo que o ser humano já rejeita. O esperar já é algo que o ser humano tem por rejeitar, por natureza humana. Ninguém quer esperar, todo mundo quer as coisas na hora. E nós estamos vivendo um tempo, o tempo do delivery, né? Tudo rápido, tudo fácil. Essa pandemia, então, deu um start nesse esquema de delivery que, ao mesmo tempo que facilita em algumas coisas, chega a ser, dá até medo em outras, porque nós também precisamos nos adaptar a certas coisas. Quem trabalha com comércio, quem trabalha com o povo, quem está em alguma outra atividade, hoje tudo é online, tudo é EBD, daqui a pouco a comida também vai ser online, EBD, e nós precisamos, irmãos, com certeza nos adaptar a isso, mas sem perder a essência de Cristo. Não tentar transferir essas coisas para a nossa vida cristã, para a nossa vida espiritual, na esperança que temos de estar com Cristo um dia. No cumprimento das promessas de Deus. As pessoas não saem mais, irmãos, em família, fazer uma compra no mercado. Agora é tudo online. E só uma pessoa faz. Os outros deixam a listinha ali quando deixa, né? Comida pronta. Final de semana as famílias não se reúnem mais. Irmãos, a igreja não se reúne mais. Quantos trabalhos de final de semana a igreja do Senhor, eu não estou falando desta igreja em específico, quantos trabalhos eram feitos, irmão? Está certo, vão falar para mim, mas faz 2 anos nós estamos em pandemia. Irmãos, isso não é de agora, isso só veio para vamos dizer assim, confortar ou tirar o peso, né, daquilo que já estava acontecendo. Não é culpa de um, não é culpa de outro, é culpa de todos, irmãos. O amor de Deus, ele está se esfriando. E por mais que seja cumprimento da palavra de Deus, eu não posso concordar que eu seja o ser frio nessa história. Eu não posso concordar que você, meu irmão, minha irmã, seja o ser frio dessa história, aquele que está se esfriando. Porque é certo que há um povo que receberá um avivamento da glória de Deus que descerá sobre a sua casa. Eu quero que esta igreja, irmãos, em nome de Jesus, faça parte deste momento. E que você, meu irmão, não seja esse ser. É a palavra de Deus, mas ela vai se cumprir, eu querendo ou não, eu desmentindo ela ou não, ela vai acontecer porque é a palavra de Deus, mas nós, irmãos, não podemos ser o centro
deste acontecimento. Nós temos que lutar com todas as nossas forças para que Cristo seja pregado, para que Cristo seja falado em todas as nações, para que a glória de Deus, ela permaneça no meio do teu povo, para que nós continuemos a receber essa glória nesse santo, glorioso lugar, que é a casa de Deus. Então nós temos que repensar, irmãos. Tem muita coisa que nós já estamos no automático. Nós estamos vivendo o automático deste mundo. E se nós não nos atentarmos a isso, pode ser que em algum determinado momento deste tempo, não tenha como retroceder. Amém? A paciência, irmão, segundo um pensador, o nome dele é meio difícil, não sei se eu vou saber dizer aqui, Jean-Jacques Rousseau. A paciência é amarga, mas os seus frutos são muito doces. Quem espera no Senhor, irmãos, quem espera no Senhor, vai colher bons frutos, e frutos doces, frutos bons, ao seu tempo. Amém? E são frutos, irmãos, não é um fruto, são frutos, é no plural, né? Como disse a nossa irmã ali também inicialmente, vai dar para dividir, vai dar para distribuir. É bênção de Deus, irmãos, que ela é bênção abundante. Não é só para você, os que estiverem ao seu redor também serão alcançados pelas bênçãos de Deus que sobrecairão a sua vida. Creia em Deus, em nome de Jesus. Pegue essa bênção e diga, eu recebo em o nome de Jesus. Aleluias. Aproveite, irmãos, o que pode ser uma demora para adquirir mais conhecimento, mais experiência. Não entre em depressão, não fique trancado num quarto escuro, choramingando, chorando a morte da bezerra. Vai ter com Deus, vai falar com Deus, vai ler a Bíblia, vai orar, vem para a igreja. No seu tempo Deus vai fazer, mas não perca tempo pensando besteira, fazendo besteira, agindo é isso daí mesmo, agindo precipitadamente. Amém? Irmãos, depois dos 50, vai dando risada. É o tempo chega para todo mundo, né? Exemplo, irmãos, de José, a vida de José, né? Que foi rejeitado pelos seus irmãos, mas havia uma promessa, havia uma bênção sobre a vida dele. E por tudo aquilo que aquele homem passou, irmãos, ele poderia ter se desvirtuado, ele poderia ter se desviado, né, como nós costumeiramente dizemos, poderia ter se desviado da presença de Deus. José teve tudo para se desviar da presença de Deus, ele foi tirado do meio do seu povo, que era o povo de Deus, foi inserido num povo pagão, com deuses pagãos, foi inserido numa sociedade pagã, no meio onde havia costumes completamente rejeitados por Deus, e permaneceu santo na presença de Deus. Recebeu a bênção do Senhor no final dos seus tempos, e ainda abençoou toda a sua casa. E deu sequência, irmãos, a palavra que Deus tinha com Abraão. Um outro exemplo, Bartimeu, ali no meio do caminho, quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar, ficou ali esperando, né? E ele não enxergava, irmãos, mas ele tinha desenvolvido outras habilidades, né? O de ouvir, por exemplo, e quando ele viu a multidão já alvoroçada, ele falou,
deve ser Jesus, é Jesus que está chegando. E começou a gritar: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Né? A história todo mundo conhece. E a seu tempo Deus abençoou, e ele voltou a enxergar. Olha o que, o esperar em Deus, o que nos proporciona. Jó também. Aquela doença era para a morte, irmãos. E todo mundo dizia que ele tinha feito algo errado, que ele estava em pecado. Jó sabia que Deus podia reverter o seu quadro. Mas Jó, ele já estava esperando o pior. Mas Deus, para manifestar a sua glória, fez o que ninguém achava possível fazer. Restaurou não só a saúde daquele homem, mas como restaurou tudo o que ele tinha perdido, todos os seus bens materiais, filhos, filhas, riquezas. E não é Deus, irmãos? É o tempo de Deus. É o tempo de Deus. Paulo, irmãos, ele diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 7 ao 9, depois você pode ler lá também, acerca do espinho na carne. E o que Deus falou para ele? Tudo indica, irmãos, que Paulo reclamou com Deus, Deus nem curou ele. Mas Deus disse uma coisa para ele, que você não vê ele fazendo menção daquilo em mais nenhuma ocasião das cartas que ele escreveu. Você não vê mais Paulo reclamando daquilo. Paulo diz para ele, ó, minha graça te basta. A graça de Deus, irmãos, nos basta. Amém? Nós possamos, irmãos, compreender essas coisas, entender, porque quem espera em Deus, tem fé e espera com paciência, ele tem entendimento acerca dessas coisas. Essa palavra não é uma palavra que Paulo se incomodou de Deus ter falado com ele. Não foi uma palavra que ele ficou, a minha graça te basta. Eu quero mais, eu não quero só isso, eu quero ficar sem essa dor, sem essa enfermidade. Não, ele falou, olha, é verdade, Senhor. Tantas coisas o Senhor tem me feito. E se você for ver o ministério de Paulo, nós vamos aprender agora nesse último trimestre. Não foi fácil, irmãos. A vida de Paulo não foi fácil. E mesmo assim, ele ainda continua sendo um exemplo de vida cristã para todos nós. Amém? Esperar, irmãos, é parte do desígnio divino. A espera não é um acidente, é um propósito. Porque é no tempo de Deus que nós nos aperfeiçoamos para a sua glória. É no tempo de Deus que nós aprendemos mais dele. É no tempo de Deus que nós alcançamos das suas misericórdias e aprendemos acerca da sua longanimidade para com cada um de nós. Porque Deus é longânimo. O seu tempo, irmãos, ele excede um entendimento humano. Lembre-se de que a direção correta, irmãos, é mais importante do que a velocidade. Amém? A direção correta é mais importante do que a velocidade. Então não haja com pressa, mas espere em Deus. Confia no Senhor e Ele tudo fará. Amém? O alvo, irmãos, ele é Jesus. Filipenses 3, do 13 ao 14. Amém? O alvo é Jesus. O prêmio é Jesus. Amém? Que Deus abençoe a igreja. Que Deus nos dê mais do Teu Espírito Santo.
possa estar nos falando um pouco mais acerca destas coisas. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.